Oi, boa tarde. Estamos começando mais um programa Estar Bem aqui pelo Pô Streaming, a sua rede online de comunicação. É mais do que TV, é mais do que rádio, é Pô Streaming. Chega mais, vem para cá que queremos muito a sua participação. Hoje tenho o prazer de receber novamente como convidado o cardiologista Dr. Gilberto Nunes da ORG. Muito bem-vindo, Dr. Gilberto. Obrigado, André. Prazer recebê-lo novamente aqui. Nós fizemos um programa aí falando das principais questões relacionadas a problemas cardíacos e hoje vamos falar sobre os tratamentos não invasivos para essas doenças cardíacas, o que também é muito importante e pode aí salvar muitas vidas, e é o doutor Gilberto que vai nos explicar tudo isso. Então, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, mande aqui para a gente, que vamos gostar muito da sua participação, com certeza. Eu quero lembrar que o Estar Bem tem o apoio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, de Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @móveis do bem, também de Simers. Defender os médicos é defender a saúde. E o Simers está aqui conosco no Estar Bem. E doutora Leandra Pacheco, saúde, beleza e essência. Você quer saber mais sobre a doutora Leandra Pacheco? O telefone é 51997840599. 51997840599. E também mais informações aí pelo Instagram, @doutora Leandra Pacheco. Aí, para você ter uma melhor qualidade de vida, uma autoestima, um autocuidado, que faça parte aí do seu dia a dia, muito importante, e aconselho muito acompanhar a doutora Leandra Pacheco. Doutor Gilberto, muito bem, então vamos começar novamente, eu acho, falando da importância da gente olhar para o nosso coração, né, com mais cuidado, com mais carinho, porque como comentávamos no outro programa, às vezes a gente dá mais, né, importância para outras doenças e vai deixando o coração para segundo plano, e em muitos casos isso tem um final muito triste, né? Com certeza. Eu acho que talvez a gente tenha enfatizado pouco ao longo desses anos a importância que os cuidados com a saúde cardiovascular têm no sentido de prevenção da ocorrência de doenças como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e outras também bastante importantes, né? Muita ênfase tem se dado, e com razão, à prevenção do câncer, né? Só que o mesmo se aplica às doenças cardiovasculares. Da mesma maneira como a gente tem que fazer exames periódicos para prevenir câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem, entre vários outros, também é necessário que a gente faça revisões cardiológicas periódicas, especialmente se a gente tem algum fator de risco para a doença cardiovascular, quais sejam pressão alta, colesterol alto, se a gente fuma, se tem diabetes, se existe alguém na família com histórico de doença cardíaca, especialmente se esse histórico começou cedo, antes dos 40 anos. Então, essas pessoas têm que ter um alerta, uma atenção especial, no sentido de periodicamente fazerem uma avaliação médica. Mas mesmo pessoas que não têm nenhum histórico ou nenhum fator de risco, também se recomenda que, pelo menos uma vez após os 20 anos, né, faça algum tipo de avaliação. Porque, infelizmente, pelo estilo de vida que nós levamos hoje em dia, às vezes as doenças cardíacas, o infarto, por exemplo, pode ocorrer mesmo em quem não tem nenhum histórico prévio ou nenhuma doença prévia. Devido à correria, o estresse, a alimentação. Devido ao estresse, o estilo de vida, a alimentação inadequada, tudo isso somado, né, faz com que a gente tenha visto cada vez mais pessoas jovens e às vezes sem nenhum histórico, tendo problemas cardíacos. E o pior nesse caso é que, como a pessoa se sente saudável, ela não valoriza os sintomas. Então, não é infrequente essas pessoas procurarem o atendimento médico já no estágio avançado da doença, quando tem uma complicação como um infarto. Nossa, já tarde demais, né, doutor? Que pode evitar aí, né, muitas mortes e também qualidade de sequelas, né? Vou pedir até que compartilhem esse programa, né, com familiares, como amigos, porque a informação sempre é a forma da gente aí evitar muitas coisas também, né? Talvez quem escute vai se sensibilizar e pensar realmente que esteja no momento de procurar, então, esses tratamentos, esse acompanhamento, esse check-up, né? Que é importante. Doutor, uma vez ao ano, então, parar para cuidar do coração ali. Em consultório mesmo é possível alguns exames já.
Sim. Os exames que são feitos, vamos dizer assim, no sentido de fazer o rastreamento das doenças cardiovasculares, são exames simples, exames não invasivos, né, que vão desde um simples eletrocardiograma até um teste ergométrico, alguns exames como uma ecografia do coração, cintilografia, ressonância cardíaca, tudo dependendo, evidentemente, do paciente e da situação clínica dele. Mas é uma avaliação simples, exames laboratoriais também são extremamente importantes, para se medir o nível de glicose, de colesterol, né? Então, assim, a avaliação é bem simples e o mais importante é que nos permite, a nós, os cardiologistas, que a gente consiga tratar os fatores de risco antes que eles possam causar a progressão da doença ou a manifestação da doença. Então, às vezes, a pessoa tem uma glicose alterada, não sabe, o colesterol também está alto, às vezes a pressão também, que é silenciosa na maioria das vezes, está alta há muitos anos e a pessoa, como não sente nada, não procura atendimento. Então, tudo isso tem que ser avaliado no consultório, porque o tratamento precoce dessas condições certamente vai fazer com que a pessoa tenha uma vida mais longa e com menos probabilidade de ter problemas cardiovasculares. Então, isso que às vezes a gente vê, morreu tão cedo, às vezes tem isso, coração não tem o que fazer, coração quando... Tem, então, através de cuidados tem. Tem muito o que fazer. Eu me arrisco a dizer que a cardiologia é a especialidade médica que mais evoluiu nos últimos anos. Que maravilha. Tanto em termos de medicamentos novos para tratamento de colesterol, do diabetes e de outras doenças, como também nos tratamentos, vamos dizer assim, da própria doença, que vão desde a cirurgia de peito aberto até, especialmente, os tratamentos não invasivos por catéter, que tiveram um avanço assim espetacular nos últimos 10, 15 anos. Então, antigamente era cirurgia, é isso, doutor? E hoje a gente tem muitas coisas que podem simplesmente substituir uma cirurgia ou não chegar a precisar fazer uma cirurgia. Com certeza. Existem vários tipos de doenças cardíacas, né? A mais prevalente, a mais frequente, são as doenças que envolvem as coronárias, ou seja, a formação de placas de gordura nas artérias coronárias, que levam a um sintoma chamado de angina, que é uma dor no peito, geralmente associada ao esforço físico, e indo no extremo do espectro até um infarto agudo do miocárdio. Então, o tratamento por catéter dessas doenças já existe há muitos anos. Para você ter uma ideia, a primeira angioplastia coronária, que é aquela dilatação com um balão de uma obstrução na coronária, foi realizada em 1985 pela primeira vez. Já faz bastante tempo. Bastante tempo. Claro que o tratamento evoluiu muito para esse tipo de doença. Houve depois o surgimento dos stents coronários, que são pequenas próteses metálicas que são implantadas nas coronárias, e, mais recentemente, os stents farmacológicos, que, além da estrutura metálica, possuem uma medicação impregnada nas hastes do stent, que previne a formação de uma cicatrização excessiva que pode levar a uma reobstrução, então, que melhoram os resultados a longo prazo. De quanto tempo para cá tem esse tipo de Os stents farmacológicos têm há bastante tempo também, mais de 20 anos, né? E foram aperfeiçoados ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem próteses mais flexíveis, com maior resistência, né? E com resultados a longo prazo superiores às chamadas, vamos dizer assim, de primeira geração. Hoje já estamos na terceira, quarta geração dos stents farmacológicos. Além das doenças das coronárias, também existem outras doenças que são igualmente importantes e graves, que podem levar o paciente a ter sequelas ou a morte. A insuficiência cardíaca, devido, por exemplo, a doenças de válvulas, é um outro padrão de doença que também é bastante importante e que, a exemplo das doenças das obstruções nas coronárias, até algum tempo atrás, a única perspectiva era o tratamento cirúrgico para correção, eventualmente, de doença de válvulas insuficientes ou válvulas estreitadas. Tá? Esta talvez tenha sido a área da cardiologia que mais evoluiu no sentido de tratamentos não invasivos por catéter. Hoje já é praticamente padrão o tratamento de uma doença chamada estenose da válvula aórtica por implante de uma nova válvula por catéter, sem a necessidade de se abrir o peito. Então, essa é uma doença que geralmente acomete pacientes mais idosos, ela representa, na realidade, uma degeneração da válvula aórtica, que é a válvula que conecta o coração com a aorta, que é a grande artéria do nosso corpo. E hoje em dia, praticamente está comprovado que esse implante por catéter tem resultados iguais ou até mesmo superiores, em alguns casos, à cirurgia de peito aberto. Mesmo em pacientes
de altíssimo risco para a cirurgia. Então, esse é um tratamento que já está padronizado como, vamos dizer assim, a primeira opção, se tecnicamente ele for viável de fazer. Então, a evolução da medicina é isso. Cada vez mais os procedimentos mais invasivos têm sido, como a cirurgia, por exemplo, têm sido reservados para aqueles casos onde nem medicamentos, nem tratamentos não invasivos, como tratamentos por catéter, podem ser aplicados. Então, cada vez mais torna-se, vamos dizer assim, uma exceção ser necessário se operar de peito aberto, né? Porque hoje existem outras alternativas menos invasivas de a gente ter resultados tão bons quanto. Que maravilha isso. E muito acessível também, né, doutor? Antigamente também os tratamentos de ponta, às vezes teria que viajar para um outro lugar, né? Sim. Tinha uma época que era assim, e hoje a gente tem tudo muito perto de nós. Exatamente. A diferença que existe entre os tratamentos que a gente consegue fazer aqui no Brasil e o que se faz na Europa e Estados Unidos é praticamente inexistente. Então, às vezes até determinados dispositivos, por questões regulatórias, são liberados antes no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Que maravilha. O órgão regulador é muito mais exigente, tem muito mais regras. Então, às vezes a gente tem dispositivos já comprovados para uso aqui no Brasil, que nos Estados Unidos ainda não são possíveis. Imagina, que maravilha isso. Eu imagino para vocês também, né, doutor, essas mudanças, a adaptação a essas mudanças devem ter gerado muita satisfação também para quem... Com certeza. Porque tudo que a gente quer é evitar o sofrimento do paciente. Né? E se a gente pode fazer um tratamento não invasivo, com segurança e com resultados comprovados, evidentemente que a gente vai preferir porque a recuperação é mais rápida. Né? A cirurgia tem um tempo de recuperação maior, existe necessidade sempre do paciente recuperar pelo menos 48 horas na unidade de terapia intensiva. A volta às atividades normais frequentemente demora vários meses, enquanto que esses tratamentos por catéter, por exemplo, angioplastia, a dilatação das coronárias por implante dos stents, por exemplo. Hoje em dia, frequentemente a gente consegue fazer o procedimento de manhã e mandar o paciente para casa de noite. Imagina. Né? No máximo no dia seguinte ao procedimento. Esses procedimentos de implante de válvula aórtica por catéter, que são feitos em pacientes mais idosos, mais frágeis, normalmente o tempo de internação varia de 48 horas a 36 horas, no máximo 72 horas. Então, é um tempo de internação muito mais reduzido em relação à cirurgia tradicional. E de recuperação, consequentemente, uma recuperação também. praticamente nesse período de tempo, sem a necessidade de cicatrização do externo, né, que é o osso do peito que é aberto para poder fazer a cirurgia. Então, esses pacientes têm menos complicações, como infecções, sangramentos, que são importantes, que às vezes representam complicações bastante sérias e que prolongam o tempo de internação do paciente. E mais importante que isso, aumentam o risco de morte também. Então, evidentemente que quanto menos agressivo, menor a chance de a gente ter complicações. Então, por isso que hoje em dia se prefere, né, ou se tenta fazer sempre que possível esses tratamentos menos invasivos e se reservar a cirurgia para caso que realmente não exista outra alternativa, que felizmente hoje é bastante infrequente. Que bom, assim, né? Temos ótimas notícias aí. Doutor, o cateterismo, ele é um exame ou ele também pode ser um tratamento? O cateterismo, na realidade, é um nome genérico que significa a introdução de um catéter no organismo. Então, pode ser um catéter no sistema vascular, que é o que os cardiologistas fazem, pode ser um catéter na bexiga, por exemplo, né? É chamado de cateterismo vesical, quando a gente põe uma sonda para a pessoa poder urinar, isso também é chamado de cateterismo vesical. Então, as pessoas fazem uma confusão muito grande sobre o catéter, tá? Então, em cardiologia... Popularmente, a gente, quando fala em cateterismo, já pensa em algo no coração. Exatamente. Na cardiologia, quando um médico se refere ao cateterismo, a gente está se referindo ao exame diagnóstico. É um exame que a gente faz para ver se existe alguma obstrução em alguma artéria coronária, para ver se uma válvula está funcionando mal. Então, normalmente, quando a gente fala, nós médicos, quando falamos em cateterismo, nós estamos falando exclusivamente de um exame para diagnóstico. É exclusivamente. O cateterismo, chamado cateterismo terapêutico, que é onde a gente faz o tratamento, a gente costuma nominar pelo que é feito. Por exemplo, se a gente vai tratar uma obstrução na coronária, a gente não chama de cateterismo, a gente chama de angioplastia com implante de stent.
Se a gente vai implantar uma válvula por catéter, a gente não chama de cateterismo, a gente chama de implante de válvula aórtica por catéter, ou de válvula mitral por catéter. Então, e as pessoas às vezes confundem e sim. acham que, eu vou fazer um cateterismo, então já vou sair curado. Não. Normalmente, de novo, quando a gente fala cateterismo, é um exame só para fazer o diagnóstico, para se poder planejar, no segundo momento, a realização de um tratamento por catéter, utilizando tecnologias por catéter. Então, no cateterismo nunca vai ser colocado o stent? Normalmente não, a não ser que seja uma situação de urgência, como, por exemplo, o paciente que está infartado, em plena evolução do infarto, aí a gente faz o cateterismo, identifica a artéria culpada pelo infarto, vai lá, desobstrui e coloca aquela mola de metal. Tá? Isto por quê? Porque os procedimentos chamados eletivos, aqueles que não têm urgência, precisam ser planejados, normalmente precisa ter uma autorização prévia do convênio em relação a todos os materiais que vão ser utilizados. Então, por isso que normalmente, a não ser em situações de urgência, a gente não realiza o diagnóstico e o tratamento no mesmo procedimento. Tá? Até por questões de preparação do paciente, tem algumas medicações que eventualmente precisam ser iniciadas antes da gente fazer um tratamento por catéter e que, para fazer o cateterismo diagnóstico, não há necessidade de usá-las. Então, tem toda essa questão logística, né, envolvida, mas eu volto a reforçar. Nós, cardiologistas, quando falamos em que o paciente precisa fazer um cateterismo, a gente está falando de um exame puramente diagnóstico. Perfeito, porque eu percebo que há muita confusão ainda em relação a isso. Temos algumas perguntas aqui. O Vitor dá um oi aqui. A Paola pergunta assim: boa tarde. Sorinã faz mal ao coração? Sorinã, acho que é aquele que... Sorine? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Normalmente vamos dizer assim, essas soluções para tratamento nasal não tem nenhuma influência no coração. Nem se use de forma... Só aqueles que têm exagerada. Vasoconstritores, que são substâncias que contraem os vasos sanguíneos, que são infrequentemente usados hoje em dia. E só são usados por recomendação de um otorrinolaringologista. Então, tá certo. É muito difícil que haja abuso desse tipo de medicação. E a Paola ainda faz outra pergunta aqui. Obrigada, Paola. Tenho os batimentos cardíacos mais altos. Tomei um broncodilatador para tosse e me senti muito mal. Qual a relação? É que os broncodilatadores, eles normalmente estimulam o sistema simpático, ou seja, eles fazem com que o organismo libere adrenalina. A adrenalina é aquela substância que acelera a frequência cardíaca e que faz o coração contrair de maneira mais vigorosa. Então, realmente, existem pessoas que são mais sensíveis ao uso desses broncodilatadores, que são utilizados geralmente para quem tem asma, então pode haver um aceleramento dos batimentos cardíacos. Até num extremo, em pessoas que têm alguma doença cardíaca pré-existente, o uso excessivo dessas medicações, quando não indicado de maneira adequada, pode levar ao desenvolvimento de algumas arritmias, como a fibrilação atrial e outras arritmias que precisam de um tratamento específico. Tá? É importante ressaltar que isso é uma pergunta também, aproveitando o gancho dessa pergunta, sobre o que a gente considera como uma taquicardia que precisa procurar atendimento médico ou não. Taquicardia é o aceleramento dos batimentos cardíacos. Normalmente, a gente considera que os batimentos cardíacos normais se situam entre 60 batimentos por minuto e 100, 110 batimentos por minuto. 60 a 110 seria mais normal. Acima de 110, 120, a gente já caracteriza como um ataque cardíaco, ou seja, já é uma resposta não normal, vamos dizer assim, do coração a algum estímulo, que pode ser uma corrida, pode ser um susto, um estresse, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, a gente eventualmente, em situações de estresse, ou, enfim, mesmo usando alguma medicação, a gente pode ter um aumento da frequência cardíaca para 100, 105 batimentos por minuto, sem nenhum problema, desde que, evidentemente, a pessoa não tenha alguma doença cardíaca prévia, no qual o aumento da frequência cardíaca pode desencadear algum sintoma. Exemplo, obstrução coronária, estenose de uma válvula aórtica, coração dilatado ou insuficiência cardíaca, em que o aumento da frequência cardíaca sobrecarrega o coração. Né? Então, a gente tem que separar essas duas situações. Para uma pessoa que não tem nenhum problema cardiológico,
não tem nenhum problema que a frequência suba 100, 110, Mas eventualmente. aí, eventualmente, doutor, porque ela coloca aqui que ela tem uma frequência alta até o 110, né? Isso. Tem que ver o que ela considera, né? Que ela considera por frequência tá? alta. O que vai determinar a frequência cardíaca de uma pessoa é o balanço entre dois sistemas hormonais que existem no nosso organismo. O sistema simpático, que tem a excreção de adrenalina no nosso corpo, e o sistema parasimpático, que tende a desacelerar o coração. Então, tem pessoas que têm um tônus simpático, ou seja, mais adrenalina circulando, maior, naturalmente. Então, tem pessoas cuja frequência cardíaca normal é 90 batimentos por minuto. Já tem outras que têm um predomínio do sistema parasimpático, então a frequência cardíaca basal dela é em torno de 60, 65. Mas não passando de 110, doutor. Aí já de 110 tem que ter um sinal de alerta. Então, isso é bem importante, né? Se está acima de 110, procura um cardiologista, faz uma avaliação, porque o que essa frequência cardíaca que passa do 110, né, ela pode causar, doutor? Ela pode causar, em casos extremos, no caso de arritmias cardíacas, cuja frequência é muito alta, uma situação chamada de taquimiocardiopatia, que é um mau funcionamento do músculo cardíaco, porque a frequência cardíaca está muito alta e o coração não consegue relaxar e se encher de sangue e bombear sangue de maneira adequada, então ele vai se dilatando. A analogia que a gente faz é, se a gente pegar um carro e andar sempre no giro máximo do motor, a vida útil desse motor do carro vai ser menor. Então, do coração vale a mesma coisa. Se a gente passar 10 anos com uma arritmia não tratada, cuja frequência cardíaca alcança 130, 140 batimentos por minuto, vai vamos dizer assim, influenciar a durabilidade do músculo cardíaco. Nós vamos ter problema. Da mesma maneira que o motor não vai resistir a tanto tempo. Tá? E para isso, doutor, alguns tratamentos que a gente falou aqui são aplicáveis ou não? A gente trata a doença de base. Se o paciente, por exemplo, pacientes que têm insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dilata, então ele perde a força de bomba, de contração dele. O que o organismo faz para compensar essa falta de vigor do músculo cardíaco em bombear sangue? Ele faz com que a frequência cardíaca aumente, certo? Mas só que isso é uma faca de dois gumes, como a gente chama. Ela pode dar uma melhorada inicial no desempenho cardíaco, mas a longo prazo vai causar um malefício. Tanto que um dos tratamentos que a gente usa para insuficiência cardíaca ou coração dilatado é justamente o uso de medicações que bloqueiam o sistema simpático e que diminuem a frequência cardíaca. Para fazer aquele equilíbrio que para diminuir o trabalho do coração e o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco. E isso faz com que a situação clínica do paciente melhore. Tá? Agora tem uma outra pergunta, antes da gente falar mais ainda desses tratamentos não invasivos. O coração grande, que às vezes as pessoas falam, né? Que o coração cresceu, é isso? Ele fica dilatado, a cavidade do coração dilata. É a mesma coisa, o coração grande do coração... Popularmente é chamado de coração grande, mas na realidade isso é causado por ele aumenta de volume porque as cavidades dilatam. E tem a ver com a pressão alta? A pressão alta não tratada, ela pode levar a um quadro de dilatação do coração e insuficiência cardíaca. Assim como doenças de válvula também, tá? E doenças específicas do músculo cardíaco, como, por exemplo, as miocardites, que podem ser causadas por infecções virais, como, por exemplo, a Covid-19. Então, as miocardites são inflamações do músculo cardíaco que podem levar a uma dilatação das cavidades e a um pior desempenho do coração como bomba. A pressão arterial pode causar isso, a hipertensão arterial, as doenças das válvulas, o infarto também causa isso, as doenças das coronárias. Então, existe uma série de doenças que podem levar a uma dilatação do coração. E o tratamento dessa dilatação do coração, além de medicamentos muito eficazes que nós temos hoje em dia, do ponto de vista invasivo ou por catéter, vai ser o tratamento da doença de base. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença de válvula que leva a uma dilatação do coração, ele tem que tratar a válvula. Claro. Se ele tem obstrução de coronária que causa isto, ele tem que tratar a obstrução de coronária, além dos medicamentos para melhorar o desempenho do coração como bomba. Doutor, em relação aos stents, tá? Eles são indicados para quem já está
prestes quase a ter um infarto, já está muito obstruído. Para quem teve, quais casos são indicados? Essa é uma pergunta muito boa. Ele é indicado em duas situações básicas. Tá? A mais clássica, vamos dizer assim, são aqueles quadros agudos, pacientes que têm o que a gente chama de angina instável, que é um quadro popularmente conhecido como pré-infarto, ou o paciente que está tendo um infarto do miocárdio, ou seja, uma obstrução aguda de uma coronária. Nesses casos, a angioplastia com implante de stents tem que ser realizada de maneira quase que imediata, né? No infarto, de maneira imediata nas primeiras horas, porque isso salva vidas. Isso faz com que a pessoa viva mais. Uma outra situação são os quadros chamados de doença de coronária crônica ou estável, em que existem obstruções que vão gradualmente estreitando ao longo dos anos e que causam sintomas quando a pessoa faz algum tipo de atividade física. Então, assim, dependendo da importância da coronária comprometida ou dependendo da limitação funcional que isso causa para o paciente, especialmente se não responde a medicamentos, aí a gente tem indicação de fazer um cateterismo diagnóstico, identificar a coronária que está causando essa obstrução, que não está causando infarto, mas está causando uma limitação funcional, e aí implantar um stent coronário. Até quantos stents podem ser implantados? Não tem não número. Tem número? Não tem número. Mas e quantos o senhor já teve um acompanhamento? Tem pacientes que têm 10, 12 stents colocados ao longo dos anos, né? Que às vezes precisa colocar porque surge uma obstrução nova, né? Essa também é uma vantagem dos tratamentos por catéter, no qual a repetição de um procedimento, porque surgiu uma obstrução em uma coronária que no tratamento lá inicial, há 2, 3 anos atrás, não existia, não aumenta o risco desse segundo procedimento. Já a cirurgia de peito aberto, cada nova cirurgia tem um risco maior do que a cirurgia precedente. De maneira que, a grosso modo, a gente costuma dizer que o risco de uma segunda cirurgia é o dobro do risco da cirurgia original. Por quê? Porque o externo já foi aberto, já existe fibrose. Às vezes, se o paciente já implantou uma mamária na primeira cirurgia, existe risco de lesionar a mamária quando se abre o peito por uma segunda ou terceira vez. Então, esse é um problema da cirurgia. A repetição normalmente está associada a um risco maior. Já os tratamentos por catéter, desde que bem indicados, né? Se fazer uma outra angioplastia com implante de stents 4, 5, 6 anos depois de uma primeira, não aumenta em nada o risco por ser um segundo procedimento. Doutor, e a qualidade de vida de uma pessoa que já fez várias cirurgias para implante de catéter? Vários procedimentos. Cirurgias não, a gente não é cirurgia, como o senhor falou agora, procedimentos de angioplastia. Isso aí. Para, então, esses implantes, esses stents. Se a pessoa não chegou a ter um infarto, ela vai ter uma qualidade de vida normal. Acho que tu deves lembrar de um jogador de futebol chamado Washington, que foi goleador do Campeonato Brasileiro, jogou no Atlético Paranaense, no Fluminense. O Washington ele foi goleador do Campeonato Nacional quando ele já tinha implantado 2 stents, feitos por um colega de Curitiba. Daí não há restrição de atividade física, nada? Não, desde que tenha sido um tratamento adequadamente realizado e que a gente tenha tratado todas as obstruções que causavam problema, a pessoa pode retomar a vida normal. E, na realidade, o nosso objetivo é esse, especialmente nos pacientes que não estão infartando ou que não estão com quadro agudo. O que a gente quer é melhorar a qualidade de vida. Esse é o grande benefício dos procedimentos de desobstrução. É melhorar a qualidade de vida, permitir que a pessoa possa se exercitar sem sentir nenhuma limitação, sem ter que parar para descansar, ou porque teve dor, ou porque teve cansaço, né? Então, a melhora da qualidade de vida é um ponto fundamental, né, nesses tratamentos que a gente faz por catéter. E em alguns casos, a gente, além de melhorar a qualidade de vida, a gente melhora a sobrevida, ou seja, o tempo de vida do paciente. O que é muito importante. O que é muitíssimo importante, sim. Doutor, e outra questão, se o paciente ele precisou do stent justamente pelo estilo de vida e não por apresentar já problemas cardíacos ou históricos familiares, simplesmente pelo estilo de vida dele,
ele vai precisar, e se ele, a partir daí, dessa primeira, né, angioplastia, ele começar a se cuidar, ele vai necessariamente precisar futuramente, ou ele pode Não necessariamente, pelo contrário. O tratamento clínico com medicações que reduzem colesterol, tratam a pressão, tratam diabetes, ele é fundamental como associado ao tratamento, tanto por cirurgia quanto por catéter. Tá? Então, o fato da pessoa colocar um stent ou fazer uma ponte de safena não o isenta de ter que controlar o peso, não fumar, se exercitar e controlar esses fatores de risco, como pressão, colesterol e diabetes. Tá? Porque exatamente acontece o que tu comentaste. Se a gente fizer tudo certinho, talvez a gente não precise nunca mais botar um outro stent, talvez a gente não precise nunca mais repetir uma cirurgia de ponte de safena. Tá? Então, o cuidado pós, ou seja, a chamada prevenção secundária, que é controlar os fatores de risco depois que a gente botou um stent, fez uma ponte de safena ou teve um infarto, é fundamental, de novo, para prevenir novos problemas e, eventualmente, até prolongar a vida. Doutor, em relação a esses tratamentos, chegou uma outra pergunta aqui, deixa eu fazer primeiro, da Vitória. Ela diz assim: sinto que meu coração dispara várias vezes durante o dia, devo me preocupar? Depende de saber qual é a frequência cardíaca que essa pessoa consegue detectar. Tá? Tem que ver também questões de estresse, estado emocional, porque às vezes a frequência cardíaca, a ansiedade certamente aumenta a frequência cardíaca. Se há alguma coisa que a incomode muito, ou de novo, se ela parar para ver no momento que o coração está acelerado, contar os batimentos, estiverem acima de 120, bom, aí eu recomendo que seja feita uma avaliação, porque acima de 120 aumenta a chance de ser alguma outra coisa que não, por exemplo, ansiedade. Tá? O que às vezes é muito fácil de confundir, né, doutor? Às vezes é fácil de confundir, porque a ansiedade causa o quê? Descarga de adrenalina. E a adrenalina faz o quê? A frequência cardíaca subir. Mas dentro de determinados parâmetros, né? Uma crise de ansiedade, por exemplo, não vai fazer com que a frequência cardíaca chegue a 180 batimentos por minuto. Já uma arritmia, sim. Olha que importante, sim. Isso também. Então, tudo depende da frequência cardíaca que a pessoa detecta quando essas crises de palpitação acontecem. Então, é importante palpar-se o pulso, né? E contar, pegar um relógio em 60, né, em um minuto, contar quantos batimentos ela conseguiu detectar no pulso. Se tiver abaixo de 110, 120, provavelmente não seja nenhuma arritmia, seja uma crise de ansiedade ou porque a pessoa está com dor, enfim. E de qualquer forma, acredito eu que deva tratar, porque se todo dia tem, né? Mas tem que tratar a causa. A causa, né? exatamente. Se está com enxaqueca, tem que tratar a enxaqueca. Se está com estresse, tem que tratar a causa do estresse. Então, é verificar, saber realmente, São regras simples, né? Saber quanto que está a frequência cardíaca. E pode ser até com os medidores. Hoje a gente tem os relógios esses digitais que são medem. confiáveis. São confiáveis para medida de frequência cardíaca, sim. Maravilha, isso é muito importante. Doutor, em relação a os principais tratamentos não invasivos são os stents. São os mais realizados. Tá. Por que isso? Porque a doença de coronária dentre as doenças cardíacas, é a mais prevalente, a mais frequente. Tá? Mas cada vez mais a gente tem conseguido tratar doenças de válvulas cardíacas, que eram coisas que anteriormente só a cirurgia conseguia tratar. Então, hoje a gente consegue, como eu comentei, já o tratamento da válvula aórtica, né, especialmente da estenose, do estreitamento da válvula aórtica, é lugar comum, é um tratamento consagrado. E nós também estamos tendo avanços muito grandes no tratamento de outras válvulas do coração, como a válvula mitral, que é uma válvula que conecta o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, né? Então, casos de insuficiência dessa válvula, que existe um vazamento de sangue, o sangue volta para o pulmão, causando um quadro de falta de ar, de cansaço. Existem tratamentos por catéter que são extremamente eficazes em tratar esse tipo de doença, como, por exemplo, os clipes que a gente implanta nessa válvula para fazer com que esse refluxo reduza. Também estão sendo desenvolvidas e testadas em estudos válvulas especificamente desenhadas para serem implantadas no lugar, né, por sobre a válvula mitral do paciente. Tá? Coisa que até tempos atrás, só a cirurgia trocando a válvula. Também outra válvula que frequentemente é
vamos dizer assim, negligenciada, mas que pode causar problemas importantes para a pessoa, é a válvula tricúspide, que é uma válvula localizada do lado direito do coração. Então, também existem hoje tratamentos que estão sendo desenvolvidos para se tratar problemas dessa válvula, especialmente a insuficiência dessa válvula, sem precisar de abrir o peito, da mesma maneira que se faz com a válvula aórtica, por exemplo. Então, essa certamente é a área dentro da cardiologia intervencionista, que é como a gente chama, essa subespecialidade da cardiologia que envolve os tratamentos por catéter, tem evoluído muito, né? Então, certamente, num futuro muito próximo, daqui a 5, 10 anos, talvez a gente consiga uma expansão das indicações dos tratamentos das outras válvulas do coração, da mesma maneira que hoje em dia a gente já tem para a válvula aórtica. Então, a tecnologia está avançando muito rapidamente. Doutora, e em relação a esses... Nós temos mais uma pergunta aqui, mas antes de eu fazer, eu só quero aproveitar que você está falando das questões, desses problemas das válvulas, né? A gente consegue detectar em um exame, esses exames de rotina, se está tudo bem em relação a isso? Sim. Se é necessário? Os problemas das válvulas geralmente geram chamados sopros cardíacos, que quando a gente ausculta o coração, né, no consultório, a gente consegue identificar esses sopros, que são um indicativo de que alguma válvula está funcionando de maneira inadequada. Então, o próprio exame clínico já nos dá indicativos, e o exame que normalmente faz de maneira bem adequada o diagnóstico das doenças das válvulas é o ecocardiograma, ou a ecografia cardíaca, falando no termo que todo mundo entenda. Então, esse é um exame que consegue ver muito bem as válvulas e fazer o diagnóstico preciso de se existe alguma disfunção e qual tipo de disfunção. Importantíssimo. A partir de qual idade já deve fazer é isso que eu te falo. Mesmo que a pessoa não sinta nada, é recomendável que pelo menos uma vez após os 20 anos, ela faça uma avaliação cardiológica. Tá? Se é uma pessoa que não tem nenhum histórico na família, não tem colesterol alto, não tem nenhum fator de risco, não sente absolutamente nada, se pode repetir daqui a 8, 10 anos. Já se é uma pessoa que tem histórico de doença cardíaca na família ou tem algum fator de risco, a gente vai, mesmo que na avaliação inicial não se detecte nada, a gente vai sugerir um acompanhamento não tão longo, não tanto tempo depois, mais precoce um pouco. Perfeito. Vamos ver o que a Isabel fala aqui. Pessoas na faixa de 20 anos, sem sintomas aparentes, necessitam fazer exames cardíacos? Obrigada, Isabel. Tudo depende do histórico familiar, né, da presença ou não desses fatores de risco que eu comentei, né, e também do grau de atividade física que ela faz. Tá? É importante a gente ressaltar que doenças como a hipertensão arterial estão cada vez mais acometendo pessoas cada vez mais jovens, pelo estilo de vida que a gente tem, pelo consumo excessivo de sal, né, que a gente tem na nossa dieta, especialmente aqui no Brasil. Então, pelo menos uma consulta com um clínico geral depois dos 20 anos para se medir a pressão arterial, pedir exames laboratoriais de rotina é indicado. Após os 40 anos, certamente todo mundo deveria fazer uma avaliação inicial, ou cardiológica, ou com um clínico geral, que também pode pedir a maior parte desses exames, para se detectar precocemente eventuais doenças ou fatores de risco que possam ser controlados. Nossa, eu fico impressionada, porque quantas coisas podem ser evitadas, né? É realmente impressionante só ao fato de a gente ir ao cardiologista, fazer esse exame, a gente pode evitar tanta coisa, né? E eu fico impressionada como ainda não se tem uma consciência em relação a isso. Da mesma maneira que se preconiza que as mulheres façam uma mamografia a partir dos 35 anos de idade, é a mesma coisa, que é um exame que envolve raio-x, é um exame de baixíssimo risco, mas nós estamos falando aqui na cardiologia de uma consulta clínica, de exames de laboratório, de fazer um eletrocardiograma, de fazer uma ecografia do coração, exames absolutamente simples, que nos dão informações. Por ano você vai no consultório e que dão informações muito importantes. E que, mais importante que isso, nos permitem detecção precoce de problemas que, às vezes, inicialmente são silenciosos, que não causaram nenhuma manifestação. Mas aí que é importante a intervenção, porque a gente previne o evento antes que ele ocorra. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente tem. Nossa, tem que haver conscientização, por isso que eu digo, vamos compartilhar essa informação, pedir, né, para os familiares buscarem esses
essas rotinas, essas consultas de rotina fazerem, porque é só dessa forma. E, André, a gente tem que lembrar o seguinte, as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que todos os cânceres juntos. Meu Deus! Então, assim, a gente não pode negligenciar as doenças cardiovasculares e a prevenção cardiovascular. Mas é claro. Porque é o que mais mata. Que impressionante. Se juntarmos todos os cânceres, não mata tanto quanto as doenças e cardiovasculares. E se a gente fizer esses exames de rotina, quanto a gente poderia reduzir aí de mortes? Tem alguma estimativa? Não existe nenhum, existem alguns estudos, né, epidemiológicos de prevenção que foram feitos em alguns locais nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, a gente consegue reduzir no mínimo 20%, 30% a ocorrência de problemas graves. O que é muitíssimo, doutor. Com essa estratificação de risco, como a gente chama, né? Se avaliar os fatores de risco e intervir naqueles que são mais importantes. De repente, você que está olhando o programa, né? Muitas pessoas aí que tu acabou perdendo seu convívio poderia ter sido evitado. Então, por isso que é importante a gente pensar futuramente, né, sobre isso. No presente, né? No futuro, no presente. Aqui e agora. Aqui e agora. Como tinha aquele programa. Exatamente. A Marta Brasil dá uma boa tarde aqui. Boa tarde, Marta. Muito obrigada pela audiência. Doutor Gilberto, estamos a 5 minutos para acabar o programa. Passou rápido, nossa, voando. como passou agora que eu fui olhar para o relógio, eu não tinha nem percebido ainda. Papo bom, passa rápido. Exatamente. Doutor, então acho que para a gente encerrar aí nesses 5 minutos, eu gostaria que o senhor trouxesse aí, né, fizesse um apanhado disso tudo aí e ressaltasse a importância desses acompanhamentos e desses tratamentos que podem substituir cirurgias, né? Eu acho a grande mensagem, tá, é que as doenças cardiovasculares são doenças sérias e que causam um prejuízo ao nosso país enorme, tanto em termos de custo com o tratamento das complicações, afastamento do trabalho, etc. e tal. E, de novo, é a principal causa de morte aqui no Brasil. Não se morre mais de outra coisa do que de doenças cardiovasculares. Então, nós não podemos negligenciar esse cuidado e a base de tudo é a prevenção, certo? Felizmente, a gente tem tratamentos muito bons, mas tudo começa com a prevenção. E a prevenção depende do quê? Depende da identificação precoce dos fatores de risco e o seu tratamento. Se por acaso, mesmo com todos esses cuidados, a pessoa desenvolver algum problema, quer seja numa válvula, uma obstrução em uma coronária, a mensagem importante é, primeiro, não negligencie os sintomas. Se você está cansando para fazer uma atividade física que antes não cansava, se está tendo algum desconforto no peito, se está tendo tonturas inexplicáveis, procure uma avaliação médica, porque o tratamento, às vezes, as pessoas que têm problemas sérios como infarto, acham que a coisa surgiu de uma hora para outra, mas na realidade já existia algum sinal de alerta muito sutil antes e que a pessoa, de repente, não deu importância. Então, primeiro pilar, prevenção, tratamento dos fatores de risco e adoção de um estilo de vida saudável, de alimentação, exercício, abstenção do fumo, etc. Segundo pilar importante, a identificação precoce de sintomas sugestivos da presença de alguma doença cardiovascular, que é dor no peito, cansaço, arritmias, acelerações inexplicáveis do coração. Tudo isso sugere a presença de uma doença cardíaca e, consequentemente, tem que ser investigado. Essa investigação precoce, né, e antes que aconteça algum problema, nos permite que sejam instituídos tratamentos, tanto com remédios ou, eventualmente, com procedimentos não invasivos, para se melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E o mais importante de tudo, em situações agudas, né, de infarto, de uma arritmia, que a frequência cardíaca vai a 200 por minuto, procurar um atendimento de emergência o mais breve possível, porque o tratamento precoce ou rápido de quadros cardíacos ou cardiovasculares agudos salva vidas. Então, esses são os 3 pilares que a gente tem que prestar muita atenção. Perfeito. Doutor, só para fechar, ainda tenho uma pergunta. Esses pilares também podem evitar a questão de AVCs? Com certeza.
tudo que eu falei para doenças do coração se aplica para o AVC. Porque os mesmos fatores de risco para doença de coronária são os mesmos que causam o acidente vascular cerebral. Então, da mesma maneira que o infarto agudo do miocárdio, tá? Hoje a gente consegue prevenir o AVC tratando a pressão, tratando o colesterol, eventualmente tratando uma obstrução de uma artéria do pescoço, carótida, antes que ela cause um acidente vascular cerebral, da mesma maneira que acontece com o coração. E também na vigência de um acidente vascular cerebral em evolução, hoje existem tratamentos de desobstrução dos vasos cerebrais igual ao que se faz no coração. Então, aquele mesmo mantra que se você está com sintomas sugestivos de um infarto, corra para o hospital. Mesma coisa, se você está com adormecimento de um lado do corpo, ou de um membro, desvio da boca, dificuldade para falar, procure um serviço de emergência de um hospital qualificado, porque o tratamento precoce do acidente vascular cerebral, ele evita sequelas importantes. E salva vidas também. Seríssimas, né? Seríssimas, que muitas vezes AVC exatamente deixa. Perfeito, doutor. Só tenho que agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Sempre muito importante receber o senhor aqui. Com informações valiosas que podem aí ajudar muitas vidas, salvar muitas vidas e também fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Quero agradecer a todos que nos acompanharam também por aqui, enviaram perguntas, que estiveram com a gente. Retomo aí que compartilhe essa live com todos os amigos e familiares, que certamente todo mundo precisa escutar as palavras aí do Dr. Gilberto Nunes Laorgue. É isso aí, né, doutor? Falei Gilberto certinho. Laorgue Nunes. É o contrário, Laorgue Nunes, então tá ótimo. Obrigada, doutor Gilberto. E eu espero você com mais um Estar Bem amanhã às 15 horas. Até lá. E deixa eu fazer aqui, ó, bonitinho. Até lá. E tchau, tchau. Tchau, doutor. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.